Muito boa noite, paz do Senhor. Pode se sentar. Deus abençoe vocês todos, sejam todos bem-vindos. Quem está em casa também nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Estamos vivendo tempos difíceis, verdade, irmãos? Eu não sei se vocês têm percebido esses tempos, como estão difíceis as coisas, verdade? Obrigado, minha irmã. E cada dia parece que vai piorar, não é verdade? E aí quando a gente pensa que vai melhorar, piora, aparece alguma coisa. E esses dias, a novidade são os bebês reborns, né? É assustador isso, né? Alguns psicólogos estão falando que isso vai virar uma pandemia, isso vai virar um negócio muito sério, uma esquizofrenia. E já está acontecendo. Hoje estava vendo uma reportagem na UOL, que uma mulher, dizendo ser mãe de um bebê de borracha desse, foi levar no SUS para passar pelo pediatra, e o psiquiatra internou ela, e o negócio, ela começou a dar um show. Nós estamos vendo tempos muito sombrios, né? Muito sombrios, e nós precisamos buscar mais a Deus, orar mais, porque a tendência é piorar, essa que é a verdade, né? A tendência é piorar, e nós sabemos disso, é bíblico. Ontem nós conversávamos sobre isso, eu e o pastor Diego, que já estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra, e nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, o que o Senhor fala para nós na igreja, na sua palavra. E eu fico feliz por você estar aqui essa noite, que você veio do trabalho, veio de casa, talvez esteja até um pouco cansado, cansada, mas que você possa ser abençoado essa noite com a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você, e a palavra nesses tempos estranhos que estamos vivendo é que você continue a obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor, esse é o tema dessa noite, obedecer é melhor. Abra comigo a sua Bíblia, seu celular, seu aplicativo, ou acompanhe com a gente aí na tela. Mateus capítulo 17, verso do 24 ao 27. Mateus 17, 24. Uma história que eu acho muito incrível. Acharam? Fico feliz, olha quanta gente usando Bíblia, que coisa mais linda. Na minha igreja ninguém usa a Bíblia mais, só no celular, só no aplicativo, no tablet. Eu preciso rever isso, viu? Você me ajuda depois, me dá umas dicas de como eu... Que lindo ver vocês com a Bíblia na mão, gente. Fico muito feliz mesmo. Deus abençoe. Mas também quem está com o celular ou outro material, tranquilo. Mateus 17, 24 diz assim: tendo chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam as 2 dracmas e perguntaram: não paga vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: paga. Ao entrar Pedro em casa, antes que falasse, perguntou-lhe Jesus: que te parece, Pedro? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? De seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Concluiu então Jesus: logo são isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e o entrega-lhes por mim e por ti. Até aqui. Uma história muito incrível. Jesus, ele entra em Cafarnaum, não há uma definição onde estão os outros discípulos, mas aqui ele fala só com Pedro. Pedro fica para trás nessa entrada da cidade, e alguns cobradores de impostos aparecem para Pedro e perguntam para ele por que eles não pagaram impostos. Era interessante que esses impostos eram cobrados para a manutenção do templo. Uma vez por ano, era cobrado de todo homem adulto uma taxa de 2 dracmas. E ele então, era uma regra. Porém,
Jesus, por ser já conhecido como rabi, como mestre, os mestres e aqueles que trabalhavam no templo estavam isentos. E também por serem judeus, estavam isentos. E Pedro, como era judeu, também estaria isento dessas taxas. Mas Jesus, quando entra na casa, eles iam talvez ficar em uma casa ali em Cafarnaum, Jesus entra primeiro e depois chega Pedro, porque foi parado pelos cobradores de impostos. E antes que Pedro falasse, Jesus antecipa e pergunta e questiona quem deveria pagar os impostos. O princípio aqui que nós queremos trazer essa noite para você, que eu desejo trazer essa noite para você, é o princípio mais importante, que é obediência. É o princípio que todo pai pede para seu filho, é obediência. Não é verdade? Acredito que a maioria que está aqui são pais, sabe que a maior alegria de um pai é um filho que é obediente. É um filho que obedece às regras da casa. É um filho que obedece aos princípios da família. Enfim, o maior princípio para nós cristãos, para nós que servimos ao Senhor, é obedecer a sua palavra, obedecer os princípios que são estabelecidos pelo Senhor. Por isso, a dracma era uma moeda de prata, uma moeda grega, que valia um dia de trabalho. Era muita coisa. 2 dracmas, que era o imposto que estava sendo cobrado, eram 2 dias de trabalho. Era uma porcentagem muito alta para um trabalhador que recebia por mês, por exemplo, ou que recebia por dia. Geralmente eram lavradores, e então trabalhava lá na lavoura e ganhava, pagava e ele ia embora. Então era um dia que ele perdia teoricamente. E essa dracma era imposto cobrado anual. Por isso era algo que, à parte dos dízimos e das ofertas, era uma taxa anual, a parte dos dízimos e as ofertas. Então, imagine como era pesado para aqueles homens daquela época. Mas Jesus se antecipa a Pedro, antes que Pedro falasse: olha, fomos cobrados lá, o que a gente faz? A gente não tem nada, o que a gente faz? Jesus antecipa e manda Pedro ir ao mar de Cafarnaum e lançar o anzol e pescar um peixe. E aqui para mim começa o maior desafio da minha mente. E eu gosto muito de trazer e fazer você pensar comigo, imaginar, porque Deus nos fez com mente, com capacidade de imaginar, e eu gostaria que você imaginasse comigo, amém? E não há pecado nenhum nisso, tá bom? Só para você entender melhor e estar comigo no sermão aqui. Veja, pense comigo, por favor. Pedro era um pescador. Pedro era um homem que era do mar, sabia tudo sobre mar, conhecia provavelmente todo tipo de peixe, sabia tudo sobre marés, sobre ventos, sobre horários. Era um cara que era do mar, ele era pescador, ele sabia tudo sobre peixe. Agora imagine comigo, qual a probabilidade de um pescador lançar um anzol e pegar um peixe, e dentro da boca desse peixe ter uma moeda? Você consegue imaginar isso? Qual é a probabilidade disso? No mar, no meio de bilhões de peixes que provavelmente existia ali. Mas eu também fico imaginando o que passou na cabeça de Pedro. A Bíblia não diz, a Bíblia não nos afirma isso, mas eu fico imaginando o que passou na mente de Pedro quando ele recebe essa ordem de Jesus, ou esse pedido de Jesus, de: olha, Pedro, para que não os escandalizemos, arruma uma vara aí com alguém de pescar, e vá até o mar de Cafarnaum, e lança lá o seu anzol. Imagine comigo, por favor, Pedro arrumando uma vara de pescar, uma latinha com isca, porque na minha época eu ia pescar, era uma latinha de qualquer coisa com um monte de minhoca dentro, não é verdade? E a gente ia no rio pescar. Imagina, por favor, comigo, Pedro saindo, um pescador saindo, indo em direção ao mar com uma vara de pescar, com algumas iscas no bolso, sei lá, e entrando, talvez meio corpo, arrumou um barco, a Bíblia não diz, mas eu gosto de imaginar assim, e ele entra e joga o anzol.
eu fico imaginando o que passou na cabeça dele. Provavelmente ele deveria estar pensando: Jesus não está bom não. Jesus não está bom hoje. Onde já se viu? Eu sei que jamais na boca de um peixe vai haver uma moeda. Ainda mais uma moeda como essa que eu já vou explicar para vocês. E qual a possibilidade de o primeiro peixe eu ter a certeza que eu vou pescar? Eu vou fazer diferente. Eu conheço a pessoa do banco aqui, isso é a mensagem de Pedro. Eu vou pensar como Pedro. Eu conheço o gerente do banco aqui de Cafarnaum, e eu vou lá pedir um empréstimo. Eu vou pedir lá 4 dracmas para pagar os nossos impostos. Eu conheço alguém aqui que pode emprestar. Eu não vou lançar o meu anzol no mar, porque não vai vir peixe nenhum com uma moeda na boca. Mas Pedro obedeceu, Pedro foi obediente e fez o que Jesus mandou. Ele entrou no mar, de alguma maneira, lançou o anzol e pegou um peixe que nela havia uma moeda starter. Starter é uma moeda grega também, que poderia ser de ouro e que era equivalente a 4 dracmas. Pagava para ele e pagava para Jesus o imposto do templo. Por isso, irmãos, quando eu obedeço a Deus, Deus manda os peixes. O que eu quero, a minha primeira afirmação para você nessa noite é que talvez, por mais que saibamos fazer algo em nossa vida, e que recebamos uma direção de Deus que nos pareça loucura, que nos pareça algo muito doido, Deus vai fazer ou vai trazer os peixes para que se cumpra a sua palavra em nossa vida. Talvez você possa entender muito da sua área. Eu não sei qual é a sua profissão aqui, eu não sei o que você faz. Talvez você tenha estudado para isso, talvez você tenha herdado ou aprendido com alguém a sua área a sua profissão, mas eu quero te dizer algo para você. Aquilo que Deus te pedir nessa noite, ou aquilo que Deus tem pedido para você fazer, saiba, não é loucura. Se é de Deus, é porque Deus vai enviar o peixe, se você obedecer. Se você fizer o que é certo, o que Deus está mandando você fazer. Por isso, Jesus explica para Pedro que pagar impostos era muito importante, mesmo eles não precisando. Jesus explica para Pedro que era melhor obedecer aos governos, às leis, às regras, para que não houvesse escândalos e não desse nenhum jeitinho nas coisas. Jesus está ensinando para Pedro que não existe jeitinho. Nós brasileiros, os latinos, somos acostumados com jeitinhos, com as gambiarras, não é verdade? E isso às vezes atrapalha o que é certo de Deus. Deus quer nos honrar através dos nossos princípios, do nosso caráter. Por isso, como você é conhecido lá no seu trabalho? Como você é conhecido na sua família? Como você é conhecido pelos seus amigos? Aquele que é obediente, aquele que mantém os seus princípios, ou aquele que é da gambiarra, é daquele que vamos fazer desse jeito que é melhor? Então, nós precisamos entender, principalmente nós como pastores, e graças a Deus sou de outra igreja, eu posso falar isso. Às vezes nós ficamos de mãos atadas, porque às vezes vêm pessoas querer ajudar na sua profissão, ajudar a fazer algo na igreja. E às vezes a pessoa fala para mim assim: pastor, a gente poderia deixar assim mesmo, é por um tempinho só, é por uns dias. E isso às vezes fica meses, uma lâmpada pendurada lá, onde a gente não podia deixar assim. É o jeitinho brasileiro que fica para sempre, né? É o provisório definitivo. Vocês já ouviram isso? É algo que é provisório, mas que vai ficando, né? Amanhã eu faço. E às vezes as mulheres sofrem com os maridos, às vezes, né? Que tem uma gaveta para consertar e passa 6 meses ali, a gaveta quebrada, e você não vai arrumar essa gaveta, você não vai arrumar esse negócio, você não vai arrumar essa estante, você não vai trocar essa luz, e aí fica ali meses. E eu já tive mulheres, esposas que chegaram para mim e falavam: Ronaldo, pelo amor de Deus, fala para o meu marido arrumar a cama lá em casa que está quebrada, a gente está dormindo torto tem 3 meses. Já pensou? É o princípio: depois eu faço, não é?
Pedro não deixou para depois. Pedro obedeceu. E nós somos tendenciosos a procrastinar as coisas. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu vou. Amanhã eu conserto. Amanhã eu falo com fulano. Amanhã eu resolvo esse problema. Nós somos procrastinadores por natureza. E isso não agrada a Deus. Aquilo que Deus pede de nós é que sejamos obedientes. Quando Deus colocar algo no teu coração, meu irmão, vá e faça. Vá e resolva. Vá e conserte. Se a sua esposa pediu para você fazer algo, faça, porque a mulher sábia é a que edifica o lar, é a que edifica a casa. Entende? E você precisa dar ouvidos a isso, não é? E por isso nós precisamos. Ainda bem que a minha esposa não está aqui, porque eu tenho umas coisas lá em casa para consertar. Mas é importante nessa noite nós aprendermos sobre esse princípio da obediência. O pagar impostos, irmãos, era uma obrigação dos judeus, uma vez por ano, para pagar o imposto do templo, para a manutenção do templo. Eu não sei o que eles faziam com isso. E Jesus também, me parece aqui, que não se importou com o que vai acontecer depois, porque nós também somos tendenciosos a julgar, e aquilo que é o correto, não, eu não vou fazer isso porque vão usar de uma forma errada. Se eu fizer, vão usar o meu dinheiro. Se eu fizer isso, estão levando vantagem em cima de mim. Então somos tendenciosos a não obedecer aos princípios da igreja, do país, de casa, do trabalho, da empresa. E então colocamos sempre desculpas para não obedecer, colocamos situações para não fazermos o que é correto, porque então sentamos no nosso trono e passamos a ser juízes da situação. E me parece que Jesus não se importa com isso. Ele não questiona a Pedro: o que será que vão fazer com esse dinheiro? Será que vão usar corretamente lá no templo? Será que realmente vão fazer a manutenção do templo? Será que realmente vão consertar o que precisa ser consertado? Então Jesus passa para Pedro um princípio aqui: olha, não importa o que vão fazer, importa o que nós precisamos fazer. Nós não podemos escandalizar ninguém, nós não podemos ser motivos de escândalos de ninguém. Tudo bem, irmãos? Vocês estão comigo, amém? Amém. Que bom. Por isso, Jesus não dá uma outra escolha para Pedro, a não ser a obediência, a não ser pegar a vara e obedecer a Jesus Cristo, que aquilo que Jesus estava mandando ele fazer. Por isso, irmãos, Jesus demonstra também para mim um princípio de humildade, porque ele era mestre, ele era rabi, ele poderia dar uma carteirada lá e dizer: olha, vocês sabem quem eu sou. O pessoal, Jesus já tinha passado nesse templo, Jesus já tinha passado por Cafarnaum outras vezes, já conheciam Jesus. No entanto, que param a Pedro e dizem: seu mestre não paga o imposto? Vocês não vão pagar o imposto? Por que não pararam Jesus? Pararam a Pedro, porque conheciam Jesus. Os cobradores de impostos sabiam quem era Jesus. E então Jesus demonstra aqui uma humildade, e não dizer: olha, Pedro, eu sou mestre, eu sou rabi, e você é judeu, você não precisamos pagar isso. Mas Jesus demonstra aqui: olha, vamos nos sujeitar, vamos fazer. E no entanto que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, de quem os reis e os servos, os senhores cobram os seus impostos? Dos estrangeiros ou dos judeus? E Pedro fala: dos estrangeiros. Então estão livres os filhos, não é verdade? Sim, estão livres os filhos. Jesus está falando dele e de Pedro, que eram judeus. Mas para que não escandalizemos, vai lá e faça o que é certo, faça o que eles estão pedindo, porque eu vou trazer ensinamento no templo e não quero ninguém apontando e mostrando o dedo para mim, dizendo que eu não fiz o que foi dito. Jesus aqui está derrubando todo o argumento que já estavam tentando levantar contra ele, para impedir dele ensinar no templo.
Por isso, quando fazemos as coisas certas, nós calamos o nosso inimigo. Quando obedecemos ao Senhor, não damos argumentos para a família falar nada de nós, para os chefes, as autoridades falar nada de nós. Entende, gente? Por isso o Senhor te trouxe aqui essa noite para trazer um princípio sobre a sua vida, o princípio da obediência. Se você é obediente, glória a Deus, você vai continuar sendo uma mulher, um homem mais obedientes ainda. Mas se você tem falhado nessa área, o Senhor quer estabelecer um princípio para você. Amém? Eu quero trazer alguns personagens da Bíblia para essa nossa conversa essa noite. Amém? Vocês estão comigo? Amém? O primeiro personagem que eu queria conversar com vocês sobre o princípio da obediência é Noé. Noé, lá em Gênesis 6:22, não precisa abrir não. Diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6:22. O que Deus ordenou a Noé? Que ele construísse uma arca, porque ia chover. Numa época que ninguém sabia o que era chuva, numa época que ninguém sabia o que era chuva, não chovia na terra naquela época, e Noé leva 100 anos para construir uma arca. Imagine comigo mais uma vez, por favor, Noé saindo pela manhã para cortar um tronco de árvore com seus filhos, e ele então começa a cortar as tábuas das árvores, e deixa armazenado lá atrás, e chega um vizinho, e falou: Noé, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca, Deus mandou, vai chover. Legal, Noé, mas eu estou precisando de umas 2 tábuas em casa, você pode me emprestar? Eu preciso fechar alguma coisa lá. Pode pegar, tem madeira sobrando. E Noé então, e passa um tempo, vem outra pessoa. Vocês estão imaginando comigo? É importante isso. Vem outra pessoa e pede: Noé, estou vendo um monte de tábua aí, você não quer me vender umas tábuas não? E Noé então, eu estou imaginando uma hipótese aqui, tá, irmãos? Isso não aconteceu não. E Noé então fala para um dos seus filhos: escuta, olha que negócio bom, por que a gente não começa a ganhar dinheiro em cima dessas madeiras? Vamos criar uma madeireira aqui, vamos criar a primeira madeireira, e vamos vender madeira, porque acho que o que Deus pediu é meio loucura, nós não sabemos o que é chuva. E então Noé muda o seu princípio. É o que nós fazemos, irmãos, muitas vezes. Deus pede para a gente fazer algo, e de repente a gente acha que se a gente fizer do jeito da gente, vai ser melhor do que Deus pediu. Mas Noé não fez isso, é verdade? Noé foi obediente e cumpriu aquilo que Deus mandou, e exatamente como Deus lhe tinha dado a ordem, todas as medidas, todos os tamanhos, todas as divisões, tudo que Deus pediu para Noé, Noé fez. Noé me ensina que é melhor obedecer, porque quando começou a chover, na arca era o melhor lugar para estar. E eu fico imaginando, pastor Diego, pastora Cris, como deveria ser dentro da arca de Noé. Deveria ser um lugar horrível, né? Deveria ser todos os animais ali, vários animais ali, fazendo cocô, xixi, enfim, deveria ser um fedor eterno de animais ali dentro, mas era o melhor lugar de estar. Por isso muitas vezes consideram a igreja como a arca de Noé. A igreja tem muitos defeitos, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, mas é melhor estar na igreja do que lá fora, no meio do dilúvio. Por isso, meus irmãos, o segundo personagem que eu quero conversar com vocês é Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus, e lá em Gênesis capítulo 22, verso 17, diz que o Senhor dizendo para Abraão que certamente o abençoaria, e faria deles seus descendentes numerosos, como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Mas para isso, ele tinha que sair da sua casa, da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor ainda o mostraria. Olha que loucura. Você pega a sua família, faz umas malas e sai andando. Mas para onde, Senhor? Não sei, sai andando. Foi isso que Abraão fez. Já no Novo Testamento, Pedro e outros apóstolos responderam às autoridades em Roma, em Atos capítulo 5, verso 29, diz assim: é preciso obedecer a Deus, é melhor obedecer a Deus
do que aos homens. O rei Ezequias, ele se apegou ao Senhor de tanta força, que obedeceu ao Senhor e os seus mandamentos, que o Senhor tinha dado para ele, que ele foi considerado um dos melhores reis de Israel. O apóstolo Paulo disse ao rei Agripa, em Atos capítulo 26, 19, diz assim: não fui desobediente à visão que Deus me deu lá no caminho de Damasco, que ele seria servo de Deus. E que não falar de Davi. Em 1 Reis, os reis escrevem sobre Davi: pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e obedeceu ao Senhor e em todos os seus mandamentos. E olha só que interessante, esse texto diz assim, 1 Reis 15, 5, abra comigo aí por favor, eu gostaria que você lesse. Tem um detalhe muito importante nesse capítulo e nesse verso que eu queria que você lesse comigo. 1 Reis 15, 5, diz assim: pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos seus mandamentos, durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Etita. Deus não está anulando aqui o pecado de Davi. Aqui cita o pecado. Ele mandou matar Urias para poder ficar com a mulher de Urias. Vocês conhecem a história, não é? Davi tinha que sair para a guerra. A ordem do Senhor era que os reis deveriam sair para a guerra, e Davi não saiu na guerra, ele ficou no seu palácio. Era um dia de calor, um dia de verão. Ele sai na sacada do seu palácio, e na sua sacada real lá, ele sai na sacada e ele olha uma mulher se banhando lá embaixo, no terreno do lado do palácio. Era a mulher de Urias, e ele então deseja essa mulher como rei, e ele então tem relação com essa mulher, e então ele manda matar o marido. Vocês conhecem a história? Se não conhece, leia lá em Crônicas, vocês vão ver tudo isso. E aí o que acontece? Essa mulher engravida, e ele faz um esquema, e Deus não esconde o pecado de Davi. Deus não esconde na palavra o pecado de Davi. Quem escreveu disse: olha, Davi fez tudo certo, ele obedeceu ao Senhor durante toda a sua vida, exceto o pecado que ele cometeu. Nós vamos falhar com Deus em algum momento de nossas vidas, e isso não vai desabonar a nossa obediência ao Senhor. Isso não vai esconder a sua obediência ao Senhor. E o Senhor tem algo grande para você nessa noite, meu irmão. Em Filipenses capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo escreve assim: e sendo encontrado, falando de Jesus, o apóstolo Paulo está falando de Jesus, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente aos princípios de Cristo em nossas vidas. Jesus foi obediente aos princípios de Deus para nós, na sua vida. E Ele pede que nós sejamos obedientes também. Eu quero já caminhar para o final, dando uns conselhos importantes para você. Amém? Guarde uns conselhos importantes. Primeiro, a obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Um homem e uma mulher obediente é mais esperto em qualquer situação. Vou lhes contar algo. Eu estava com a minha esposa Débora, dirigindo nosso carro um dia, à noite, estávamos vindo, faz um tempo, eu não sei de onde, nós estávamos indo para a nossa casa. Eu não sei de onde estávamos vindo, eu não lembro mais, mas era à noite, talvez, não lembro, não vou inventar história aqui. E aquele que obedece ao Senhor é mais sensível à voz do Espírito Santo. E eu tenho um problema sério com caminhos. Eu tenho toque. Vou abrir meu coração para você nessa noite. Eu tenho toque, irmãos, de caminhos. Eu tenho que fazer um mesmo caminho. Se eu entrar na marginal, eu tenho que pegar só aquele caminho. É de verdade. Da minha casa para cá tem um caminho. Todo mundo que eu trago, que eu dou carona, pastor, por que você não vai por outro caminho que é mais rápido? Não, eu gosto desse caminho. Mas pastor, esse caminho é melhor. Mas eu quero ir por esse caminho, eu vou por esse caminho. Não me tire desse caminho. Se me tirar desse caminho, eu tenho palpitação, não posso sair daqui. Estou exagerando, só para fazer você rir um pouco. Mas
eu estava num caminho, e eu quando paro no farol, eu paro sempre na ponta, do lado esquerdo do motorista, para não ter ninguém parando do meu lado, do lado do motorista. E então eu observei você também, né? Não, ok. Eu comecei a observar e o Espírito Santo falou assim, era noite, presta atenção, tá vindo uma moto. E eu lá de trás vi um farol da moto, e esse motociclista, ele saiu do meio e foi para a esquerda. E tinha um espaço e o farol, a Débora falando e eu olhando no retrovisor, ele vindo e o farol não abria, o farol do outro lado amarelou, e eu então comecei a avançar, e o rapaz começou a chegar. Quando eu observei mais de perto, ele estava com um garupa, e esse garupa estava com uma mochila daquelas de que levam lanche, sabe? Aquela grande. Eu falei, esses caras vão me assaltar, vão tentar me assaltar. E eu então, simplesmente como motorista, comecei a andar e fingi que joguei o carro. E ele se desesperou e enroscou na guia e caiu na calçada. E a minha esposa nem viu o que aconteceu. E eu segui caminho. E eu olhando no retrovisor, os dois caindo. Eu falei, esses caras vão vir atrás, vai piorar, né? E eu falei, Senhor, não deixa nada. E eles lá tentando ligar a moto, e eu indo embora. E eu falei, eu preciso mudar de caminho agora. E agora? Eu com o meu toque, eu preciso mudar de caminho, eu preciso sair deste caminho, porque era uma reta só, e os caras iam me alcançar. E eu falei, Senhor, me ajuda. Daí a minha esposa, por que você está mudando de caminho? Ela estranhou. E eu falei, eu estou obedecendo ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, obedecer ao Senhor nos torna prudentes e nos torna fortes diante de algumas decisões que temos que tomar, mesmo que seja difícil para nós, mesmo que vá mexer com o nosso emocional, mesmo que vá alterar alguma situação em nossa vida, nós precisamos tomar decisões, e a obedecer a Deus é mais importante. Se eu talvez tivesse permanecido ali e falasse, não, são só os meninos, eu não sei o que iam fazer, mas no meu coração a voz do Senhor era, cuidado, haja, faça algo. E quando o Senhor falar isso para você, não fique parado, se mova, porque o Senhor, Ele sempre protege e guarda aqueles que obedecem a Ele. Amém? É igual a parábola dos dois construtores, que vocês talvez conhecem. A parábola diz, quem ouve a minha voz e obedece é igual ao construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateu o vento, veio a chuva, veio a tempestade e a casa não caiu. Mas quem ouve e não as pratica e não obedece, é semelhante ao construtor que construiu a sua casa sobre areia. E vêm os mesmos problemas, a chuva, a tempestade e os ventos. Os problemas vêm para todos, irmãos. Os mesmos problemas que eu tenho, você também vai ter. Os mesmos problemas que você tem, eu talvez vá ter na minha vida. Os problemas vêm para todo mundo. As tempestades, os ventos, as chuvas vêm para todos nós. A diferença está aonde você está firmado. Se você está sobre a rocha porque você obedeceu, você ouviu e obedeceu, ou você está sobre a areia, ouviu e não praticou, ouviu e não obedeceu. Se você construiu, você tem ouvido a palavra, mas tem construído em cima do seu jeito, daquilo que você sabe, você está construindo sobre areia. Sinto lhe dizer, sua casa vai cair. Em um momento, a sua casa vai cair. Por isso, obedecer a Deus nos traz um legado. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim, todos têm ouvido e obedecido a voz de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 16, a igreja em Roma, que vocês têm obedecido a voz de Deus, então isso vai ser um legado para você e para seus filhos. Quando você é obediente à palavra de Deus, os seus filhos verão esses princípios na sua vida e vão querer também ser obedientes a Deus. Obediência a Deus nos torna diferente, nos torna práticos, nos torna fácil, nos torna homens e mulheres abençoados. Olha a bênção de Abraão, somos abençoados porque Abraão obedeceu. O Senhor disse a Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa. E você está incluso nessa obediência de Abraão. Abraão foi obediente
crendo na palavra de Deus, mesmo contra toda a esperança, mesmo sendo um velho, mesmo ele e sua esposa sendo velhos, ele creu na promessa de Deus, e Deus deu uma promessa que atingiu a mim e a você nos dias de hoje. Somos abençoados. O problema de não ser abençoado é porque talvez está faltando obediência na sua vida em alguma área, que eu não sei qual é. Talvez essa noite o Senhor e o Espírito Santo te mostrem. Deus tem promessas para você, é importante obedecer. Se você estiver disposto a obedecer, como diz em Isaías capítulo 1:19, se vocês obedecerem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra, diz o Senhor, a voz do profeta Isaías. Um pouco clichê agora, um pouco clichê aqui da minha parte pastoral, vou dar uma palavra meio comum. Quem precisa de um milagre nessa noite? Por favor, eu estou com a minha mão levantada. Então, obedeça a ordem do Senhor, porque os peixes Ele vai mandar. O peixe Ele vai mandar. Você só precisa obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, meus irmãos. Quando eu obedeço, o Senhor manda os peixes. Manda os peixes com os resultados que nós precisamos. E você vai estranhar, nossa, mas eu não esperava isso. É claro, é porque você está obediente. Quando obedecemos, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a nossa súplica, Deus ouve o seu sacrifício, Deus vê o seu sacrifício, e então Ele envia os peixes. Então, se você está buscando algum milagre do Senhor, se Deus prometeu algo na sua vida e ainda não aconteceu, talvez porque você ainda não está obediente a Ele. Talvez você está falhando em alguma área da sua vida. Talvez na sua área financeira, talvez na sua área pessoal, na sua área emocional, nos seus sentimentos, na sua família. Talvez você está falhando na sua vida profissional. Alguma coisa está acontecendo. Porque quem é obediente ao Senhor, mesmo sabendo o que tem que fazer, mesmo sendo um profissional, mesmo sendo um expert na área, vai obedecer a Deus. Por mais loucura que seja, Pedro não teve dúvidas, ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus e lançou o anzol no mar e pescou o peixe que o Senhor, o primeiro peixe, a ordem do Senhor, o primeiro peixe você vai abrir e vai ter uma moeda. E para terminar, eu pensando, qual a probabilidade de um peixe no mar engolir uma moeda de ouro? Quem jogou essa moeda lá? Quem fez o peixe chegar no anzol? Se não é Deus, irmãos. Se não é Deus em nossas vidas, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Não sei de que forma, as bênçãos e os milagres de Deus vêm das coisas mais estranhas possíveis. Deus vai fazer o peixe chegar na sua mão, no seu anzol. Você só precisa crer e deixar as coisas doucas nas mãos do Senhor. Senhor, que loucura é essa? Não sei, só sei que está aqui. Toma. Amém? Que nessa noite, meus irmãos, é uma noite de oração, noite especial, noite quinta especial de milagre, de oração, que nós possamos nessa noite nos levantar do nosso lugar, você que está aqui, você que está em casa, que você possa se levantar crendo que o Senhor está enviando os peixes. Ele quer enviar os peixes com as bênçãos na boca desse peixe para você. Você só precisa crer e obedecer. Não é possível somente crer, é preciso obedecer. Amém? Pedro precisou crer e obedecer, mesmo sabendo quem era Pedro. Amém? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Estou dentro do meu tempo, pastor? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos, por favor. Eu quero orar por você que precisa de uma resposta do Senhor, que precisa de uma intervenção do Senhor. O Senhor está te chamando a ser um homem e uma mulher obediente nessa noite. O Senhor está te pedindo, porque áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Você precisa deixar algumas coisas, alguns erros, alguns pecados. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça, só para você não sair com nada.
algumas áreas da sua vida precisam ser, algumas portas na sua vida precisam ser fechadas. Essas portas têm impedido de você ser um homem e uma mulher obediente ao Senhor. Isso impede a bênção de Deus na sua vida. Isso impede a bênção de Deus no seu casamento, na sua casa. Você talvez esteja passando por situações difíceis porque você não está obedecendo ao Senhor. Não porque você não quer, é porque tem áreas da sua vida que impede você ser um homem obediente, uma mulher obediente ao Senhor, obediente à palavra do Senhor, obediente aos princípios do Senhor, obediente aos ensinos que são ensinados aqui nesta igreja. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer: olha, eu quero que você lance a sua vara no mar, porque eu estou enviando os peixes para você, mas a partir de hoje, para que não mais escandalize o mundo, não mais escandalize os outros, seja um homem obediente às leis, às regras, aos princípios que Deus estabeleceu na sua vida, no seu casamento, na sua casa. Não quebre essas regras. Pare de procrastinar a obediência ao Senhor. Decida ser obediente hoje. Decida se tornar um homem e uma mulher obediente agora. Não deixe para amanhã. Amanhã eu serei obediente. A partir da semana que vem, a partir do ano que vem, eu serei um homem mais obediente ao Senhor. Eu vou estar mais na igreja, eu vou participar mais das coisas, eu vou me envolver em algum ministério, eu vou obedecer ao chamado de Deus na minha vida. Não. Comece hoje. O chamado do Senhor para a tua vida é hoje, é agora. Você só precisa obedecer a voz do Senhor na sua vida, e você vai ver as transformações que Deus tem no seu casamento, na sua casa, no seu ministério, na sua vida, nas suas finanças. Eu creio nisso. Se você, com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados, entendeu essa palavra e sabe que o Senhor falou no seu coração, eu quero orar por você. Levanta a tua mão aí no teu lugar. Eu quero orar por você. Amém, amém. Obrigado, Senhor, por todos esses homens, mulheres que estão com as suas mãos levantadas. Muito obrigado, Senhor. Isso lá atrás, aqui no meio, aqui à frente. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos esses homens e mulheres que estão com as suas mãos levantadas, Senhor. Eu quero orar e te pedir agora, Senhor, traga um princípio na vida deles agora de obediência, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-os, ó Pai, a ouvir a tua voz e praticar, e ser um homem e uma mulher obediente nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que todo pecado caia por terra, todo pecado que impede a obediência de se mover, caia por terra. Toda porta aberta na vida, no casamento, na família, nas finanças, caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda teus filhos, tuas filhas, Senhor, a serem homens com princípios, a serem mulheres com princípios, Senhor, na tua palavra, a serem obedientes a ti, a tua voz, Senhor, a tua palavra que é pregada, Senhor, que eles se tornem homens e mulheres obedientes à tua palavra que é pregada neste altar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos ouvidos, abra o meu ouvido, Senhor, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, abra meus ouvidos, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. Isso mesmo, minha irmã, isso mesmo, meu irmão. Ora ao Senhor teu Deus agora e começa pedindo perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa por ter sido desobediente, por ser um homem desobediente, uma mulher que desobedece, Senhor, aos teus princípios, à tua palavra. Senhor, ajuda-me agora, Senhor, a ouvir melhor a tua voz, Senhor, para que tudo que eu fizer eu seja próspero, Senhor, para que quando eu lançar a minha vara ao mar, o Senhor envie os peixes que eu precise, Senhor. O Senhor envie os peixes que a minha família precisa, Senhor. Em nome de Jesus, quebra os grilhões agora, Senhor, quebra as correntes da desobediência, Senhor. Desobediência é pecado a ti, Senhor. Por isso nós quebramos agora em nome de Jesus, ó Pai, toda procrastinação à obediência, Senhor, todo deixar para lá da obediência, Senhor, caia por terra agora nessa noite em nome de Jesus, ó Pai. Que a partir dessa noite, Senhor, avancemos nos princípios da obediência em nossas vidas, ó Pai. Eu abençoo todos esses homens e mulheres que estão com as suas mãos levantadas, Senhor. Eu abençoo também quem está em casa, Senhor, orando junto com a gente. Que a tua oração alcance, Senhor, quem está nas redes sociais, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos e com os princípios da obediência sobre esta igreja, sobre estes irmãos e sobre aqueles que estão nos assistindo, aonde estiverem, Pai. Muito obrigado, Senhor, em Cristo Jesus eu oro, amém, amém. Dá um aplauso ao Senhor bem grande, amém. Eu serei obediente a ti, Senhor. Diga, eu serei obediente a ti, Senhor. Eu serei obediente à tua palavra, em Cristo Jesus, amém, amém. Obrigado, irmãos queridos.